Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 259 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e aproveita para curtir, compartilhar com aquele amigo ou naquele grupo de WhatsApp cheio de gente interessada nesse tipo de conteúdo, e também para compartilhar na sua rede social preferida e nos marca, tá? Para todo mundo saber que você está nos ouvindo. Então, sem mais delongas, vamos para as primeiras teses de hoje. E eu falo assim no plural porque nós vamos analisar de forma conjunta as 5 primeiras teses do dia. Por quê? Porque são teses que tratam sobre temas muito semelhantes e eu teria que reiniciar a explicação do zero todas as vezes se eu fosse explicar uma por uma. Então, acho que vai ficar mais produtivo para todo mundo dessa forma. Então, vou primeiro fazer a leitura aqui das 5 teses e depois, conforme eu for explicando, eu releio uma por uma. Então, bora lá. Tese 1. É abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões aos beneficiários com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Tese 2. A Agência Nacional de Saúde tornou obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de qualquer técnica ou método indicada pelo profissional de saúde responsável para tratamento de transtornos globais de desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett. Tese 3. A ecoterapia, a musicoterapia e a hidroterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para tratamento de transtorno do espectro autista. Tese 4. A psicopedagogia deve ser contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, tem cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de plano de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar de beneficiário com transtorno do espectro autista. E tese 5. Os beneficiários de plano de saúde diagnosticados com transtorno do espectro autista têm direito a sessões ilimitadas de terapia pelo método de análise comportamental ampliada, o método ABA. Gente, sempre que eu falar TEA, tá? TEA, vocês podem ler como transtorno do espectro autista, só porque às vezes parece um trava-língua para falar o termo completo, né, no meio de uma frase. Então, TEA, tá? Ou TEA é transtorno do espectro autista. E, gente, vamos lá, né? Nós temos aqui uma discussão que ganhou muita relevância nos últimos anos, especialmente lá no ano de 2022, que foi a oportunidade em que o STJ veio para rediscutir qual era a natureza do rol de procedimentos da ANS. Então, olha só, até 2022, o STJ tinha uma jurisprudência que era bem ampla no sentido de que a natureza desse rol era meramente exemplificativa. Isso abriu um espaço muito amplo para que o Poder Judiciário determinasse que os planos de saúde cobrissem determinados tratamentos que não estavam previstos de forma expressa no rol da ANS. Então, para o consumidor, para aquele beneficiário do plano de saúde, era uma posição muito favorável, digamos assim. Mas claro que as operadoras do plano de saúde traziam queixas de que essa interpretação acabava colocando essas empresas em uma situação muito instável, não é? Já que, sendo meramente exemplificativo esse rol, elas poderiam ser condenadas
a fornecer tratamentos muitas vezes caríssimos, muitas vezes sem uma análise tão criteriosa da efetividade propriamente dita, já que se dava uma relevância muito grande à opinião do médico assistente que indicou aquele tratamento propriamente dito, mas por óbvio, né, os planos de saúde fizeram um lobby muito forte com o objetivo de rever essa posição. E aí veio o ano de 2022, a segunda sessão do STJ rediscutiu o tema e passou a entender a partir de então que esse rol teria uma natureza taxativa, ou ainda, não é, uma taxatividade mitigada. Por que mitigada? Porque a própria decisão trouxe critérios para que, mesmo que esse procedimento não estivesse previsto expressamente no rol da ANS, mesmo assim ser possível o tratamento. Então, dentre esses critérios, não podia ter sido indeferido expressamente pela ANS, a incorporação. Além disso, tinha que ter uma comprovação da evidência do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências. Também recomendação de órgãos técnicos, como a Conitec, o Natjus ou órgãos estrangeiros, e ainda que houvesse um diálogo interinstitucional do magistrado com essas pessoas que tivessem expertise técnica. Então, não é, trouxe ali critérios mais claros, não é, para que esse rol, que a princípio era agora um rol taxativo, viesse a ter essa taxatividade mitigada. Essa decisão foi lá em 2022, inclusive foi comentada aqui no informativo 740 do STJ. E aí, quando o STJ começou a debater esse tema, que foi visto que isso seria levado à votação e que possivelmente esse seria o entendimento, aí a sociedade civil começou a responder. Houve uma mobilização muito forte, inclusive de artistas. Eu lembro muito bem, por exemplo, do Marcos Mion, fazendo ali uma campanha muito forte contra essa posição. E o grande argumento por trás dessa mobilização era exatamente a forma como essa decisão iria prejudicar o tratamento de pessoas que tivessem distúrbios globais de desenvolvimento, dentre elas, né, especialmente aqui o caso das pessoas com autismo, não é? Então, diante de toda essa mobilização, nós tivemos aqui algo que dá para se dizer que foi um efeito backlash. Que é um efeito backlash? É uma resposta legislativa a uma decisão jurisprudencial. E aí veio a Lei 14.454 de 2022, para você ver, né, muito rápido, né? Logo após a decisão, pouquíssimo tempo depois, veio a nova lei, que trouxe requisitos objetivos para a oferta de procedimentos não previstos no rol. E aí, basicamente, a partir de então, passou-se a entender que a natureza do rol é de quê? Olha só que termo estranho, né? É um rol de exemplificatividade mitigada. Então, saímos de um rol exemplificativo para um rol taxativo ou de taxatividade mitigada e voltamos para um rol que agora seria de exemplificatividade mitigada, com essa previsão de requisitos objetivos para a oferta de procedimentos que não estão previstos no rol. Gente, como ficou a jurisprudência do STJ em relação a essa oferta de tratamentos para pessoas com autismo, a essa necessidade do plano de saúde oferecer as terapias? Gente, não mudou absolutamente nada, tá? Então, o STJ continuou decidindo como ele já decidia, pela necessidade do plano de saúde arcar com o custo necessário. E aqui, gente, quando nós tratamos dessas terapias para pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, nós temos que ter em mente que muitas vezes são necessárias muitas sessões, muitas vezes são necessárias sessões de terapias meio que, digamos, eu não sei se esse é o termo correto, mas algo como alternativas. Então, por exemplo, nós temos a ecoterapia, né, a terapia com cavalos, a hidroterapia, terapia na água,
musicoterapia, ou seja, a terapia através da música, dentre tantas outras possibilidades. E muitas vezes não é só uma vez por mês, uma vez por semana, não. Muitas vezes é todo dia, não é? Então, olha só o que a primeira tese nos fala. Que é abusiva a recusa da operadora do plano de oferecer essa terapia que é multidisciplinar, inclusive sem limitação de número de sessões. Então, eu já leio aqui a tese 1 novamente, é abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões aos beneficiários com diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA. As próximas teses, 2 e 3 aqui especialmente, eu acho que até a 4 também, elas trazem esse aspecto da necessidade desse tratamento multidisciplinar e também da necessidade de atribuir uma importância à opinião daquele profissional de saúde que é responsável pelo tratamento da pessoa. Por quê? Porque isso reconhece essa situação peculiar de cada uma dessas pessoas com o transtorno global de desenvolvimento. E indica que esse profissional que acompanha essa pessoa de perto é quem está em condições de melhor determinar qual seria a terapia adequada. Então, olha só, tese 2, a ANS tornou obrigatória a cobertura pelo plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger e síndrome de Rett. Beleza, gente? Seguindo em frente, a tese 3 vai tratar de terapias multidisciplinares específicas. Então, por exemplo, tese 3, a ecoterapia, a musicoterapia e a hidroterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para o tratamento de TEA. E as teses 4 e 5 também vão tratar de espécies de terapias multidisciplinares. Então, por exemplo, a tese 4 trata da psicopedagogia e a tese 5 trata do método ABA. O que é esse método ABA, professor? Traduzindo para o português, seria um método de análise do comportamento aplicado. É um método que ele trata de uma abordagem científica e sistematizada de intervenção baseada na análise do comportamento dessa pessoa que está no espectro autista. Então, ela visa modificar comportamentos que são socialmente relevantes por meio da observação, mensuração e intervenção estruturada. O objetivo é o quê? É promover habilidades adaptativas e reduzir comportamentos que são disfuncionais. E há aqui alguns pilares, como, por exemplo, a individualização do plano terapêutico, a base em evidências científicas, a intervenção intensiva, então até por isso, muitas vezes, é necessária uma carga horária muito grande e equipes multidisciplinares, além disso, monitoramento contínuo e também o envolvimento da família, já que os familiares também são treinados a aplicar as estratégias. Então, também é um método que tem que ser custeado pelo plano de saúde. Então, tese 4, a psicopedagogia deve ser contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, têm cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de plano de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário com TEA. E tese 5, os beneficiários de plano de saúde diagnosticados com o transtorno do espectro autista têm direito a sessões ilimitadas de terapia pelo método de análise comportamental aplicada, ABA. E antes de seguir em frente, aquele convite muito especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer nosso Clube da Lei. Eu faço esse convite toda a vida e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo nunca sequer acessaram o nosso site. Então acessa lá, vem conhecer, faz o cadastro gratuito para ver como são os nossos materiais. Com certeza você vai perceber que vai fazer diferença nos seus estudos. É um material semanalmente atualizado, super completo, para te dar tudo o que você precisa em termos de estudo de lei seca e jurisprudência.
Então vem fazer parte, eu te aguardo, o valor também é super acessível e vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, vamos para a tese 6. A pessoa diagnosticada com TEA, transtorno do espectro autista, tem direito a tratamento multidisciplinar no município de residência e ao ressarcimento integral das despesas realizadas em rede não credenciada, na hipótese de inexistência de profissionais conveniados na localidade. Então, bora lá, não é, gente? Imagina que a Ana é uma criança que foi diagnosticada com autismo e ela reside em um município no interior, onde não há profissionais que são conveniados pelo plano de saúde aptos a oferecer o tratamento multidisciplinar que foi previsto pela sua equipe. Então, imagina, por exemplo, que foi prescrito fisioterapia, ecoterapia, musicoterapia, hidroterapia, enfim, qualquer daqueles métodos que nós já conversamos que são de cobertura obrigatória. E aí havia uma urgência no tratamento, a necessidade, e por isso os pais contrataram profissionais particulares na cidade, arcando com as despesas. Mas, posteriormente, eles buscaram o reembolso integral desses valores pagos. Gente, é possível esse reembolso? Olha só, eu já vou dizer que sim, tá? Hoje é possível, mas nós vamos debater a próxima tese para ver que nem sempre foi assim, tá bom? Mas hoje é possível sim. E qual é o marco? É a Resolução Normativa 539 de 2022. Dá para ver que 2022 foi um ano muito importante nesse debate, não é? E a resolução em questão, ela ampliou a cobertura para tratamento de transtornos globais de desenvolvimento, então acabou ampliando essa necessidade de cobertura dos tratamentos pelo plano de saúde, e com isso, esse prazo de 30 dias para reembolso que está previsto na resolução 259 de 2021 passou a ser plenamente aplicável, beleza, gente? Então, como é que ficou aqui a tese 6? A pessoa diagnosticada com TEA tem direito a tratamento multidisciplinar no município de residência e ao ressarcimento integral das despesas realizadas em rede não credenciada, na hipótese de inexistência de profissionais conveniados na localidade. Tese 7, gente, trata exatamente da situação anterior à Resolução Normativa 592 de 2022. Veja só, até 1/7 de 2022, início da vigência da Resolução Normativa 539 de 2022 da ANS, o reembolso integral de tratamento multidisciplinar para beneficiários com transtorno do espectro autista realizado fora da rede credenciada somente será devido se for descumprida ordem judicial que determine a cobertura ou se for violada a obrigação contratual assumida. Então, nós já adiantamos aqui completamente esse debate, não é, gente? Com a Resolução Normativa 539 de 2022, houve uma ampliação da obrigação dos planos de saúde de ofertar esse tratamento multidisciplinar para essas pessoas no espectro autista, e o efeito prático aqui, um dos, não é, foi essa necessidade de reembolso quando não houver profissional credenciado na localidade. Então, os pais acabam arcando, mas são posteriormente reembolsados. E aquela situação consolidada antes da data de início da vigência da Resolução Normativa 539, ou seja, antes de 1/7 de 2022, gente, aí essas pessoas não vão ser reembolsadas, tá? Com uma exceção, duas, né, melhor dizendo, se houvesse já uma decisão judicial determinando essa cobertura, ou ainda se houvesse no contrato, né, uma previsão específica dessa cobertura. Aí mesmo assim seria possível sim o ressarcimento. Então, tese 7, até 1/7 de 2022, início da vigência da Resolução Normativa 539 de 2022 da ANS, o reembolso integral de tratamento multidisciplinar para beneficiários com transtorno do espectro autista realizado fora da rede credenciada somente será devido se for descumprida a ordem judicial
que determine a cobertura ou, se for violada, obrigação contratual assumida. Seguindo em frente, tese 8, o custeio de tratamento multidisciplinar para beneficiário com transtorno do espectro autista não se estende ao acompanhamento de ambiente escolar domiciliar ou ao acompanhamento realizado por profissional de ensino. Imagina o caso concreto. A Beatriz foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista e foi prescrito para ela um acompanhamento terapêutico em sala de aula. Então, basicamente, teria que ter ali um profissional que a acompanhasse na sala de aula, e isso como parte da terapia baseada no método ABA, que nós já conversamos sobre o que se trata esse método ABA, não é? E aí vem a pergunta, o plano de saúde é obrigado a custear esse auxiliar terapêutico em sala de aula? Gente, não é, tá? Aqui o STJ trouxe realmente uma limitação à obrigação contratual do plano de saúde. Então, essa necessidade do plano de saúde ofertar o tratamento multidisciplinar não se estende ao acompanhamento no ambiente escolar, nem o acompanhamento domiciliar, tá? Então, aqui nós temos uma importante limitação, né? O plano de saúde também não vai ser obrigado a deixar dentro da casa da pessoa um profissional que vai ser responsável por esse acompanhamento. Não, também não, né? E da mesma forma não vai ser obrigado a colocar um profissional na sala de aula, até porque aqui já é um dever que está mais relacionado com a educação. Claro que interfere no tratamento, mas é uma limitação contratual, né? Realmente o STJ entendeu que não há uma obrigação do plano de saúde que vá nesse nível. Então, como é que ficou a tese 8? O custeio de tratamento multidisciplinar para beneficiário com TEA não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar domiciliar ou ao acompanhamento realizado por profissional de ensino. Seguindo em frente, tese 9, é possível suprimir, em caráter excepcional, o exercício do direito à visitação entre avós e neto diagnosticado com transtorno do espectro autista, em razão do princípio do melhor interesse do menor. Gente, aqui nós temos um caso concreto muito peculiar que eu trouxe para vocês, que é o de que o pai e a avó da criança, a criança com autismo, tá? Tem aqui uma relação de muita belicosidade, né? Não se dão bem de forma alguma. E aí, gente, se fosse uma situação normal, qual seria a interpretação do judiciário? Seria que esse clima de animosidade entre pai e avó não é suficiente para retirar da criança o direito de conviver com a avó e também, né, da avó o direito de conviver com a neta. Então, em regra, não seria possível. Mas, como no caso concreto era uma criança com autismo, acabou-se percebendo que seria necessário um cuidado adicional. Então, percebeu-se que naquele caso concreto, em virtude do melhor interesse dessa criança diagnosticada com autismo, seria melhor proibir essa visitação por parte dos avós. Por quê? Porque se demonstrou, no caso concreto, que essa convivência estava sendo negativa para o tratamento da criança, tá? Mas aqui, então, uma situação muito excepcional, né, baseada nessa situação peculiar da criança. Então, como é que ficou o destaque? É possível suprimir, em caráter excepcional, o exercício do direito à visitação entre avós e neto diagnosticado com TEA em razão do princípio do melhor interesse do menor. Seguindo em frente, tese 10, a isenção tributária para a aquisição de automóveis por pessoa com transtorno do espectro autista pode ser concedida independentemente do veículo ser conduzido por terceira pessoa. Gente, a Lei 8989 de 95 traz uma isenção de IPI em relação a diversas pessoas, dentre elas, pessoas com deficiência, seja física, visual, auditiva, mental, enfim, e também a pessoas que estão no espectro autista. Então, essa pessoa tem direito a ter uma isenção de IPI para adquirir um automóvel. Professor, mas muitas vezes é uma criança. Criança não dirige, e aí? O pai pode adquirir? Pode, com certeza absoluta. O debate aqui foi esse, não é?
porque não queriam reconhecer esse direito sob o argumento de que a criança não teria carteira de motorista. Mas, gente, esse é um requisito que não está previsto na lei, tá? A lei não exige que o beneficiário tenha carteira de motorista. Da mesma forma, lá na edição 208, tivemos a tese 8, que tratava da situação em que o Estado queria exigir uma declaração, a comprovação de regularidade fiscal do contribuinte. Também não está exigido na lei, então não é possível também essa exigência, tá? Então, dessa forma, ainda que seja uma criança, ainda que não tenha carteira de motorista, o pai, a mãe vai dirigir para ela, levar ela para os lugares, não é? Então, é sim possível essa isenção, tanto do IPVA quanto do IPI, enfim, de todos os tributos que estiverem dispensados, tá? Então, tese 10, a isenção tributária na aquisição de automóveis por pessoa com transtorno do espectro autista pode ser concedida independentemente de o veículo ser conduzido por terceira pessoa. E com isso já vamos para a última tese de hoje, mas eu já vou deixar aquela palavra da sorte para saber se você está me ouvindo. E a palavra da sorte de hoje é controle remoto. Digita aí controle para eu saber que você ainda está me ouvindo e que eu não estou aqui conversando sozinho. Então a última tese de hoje, tese 11, é possível substituir a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar para genitores de pessoa com transtorno do espectro autista durante a execução provisória ou definitiva da pena, desde que demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados. Então aqui foi uma interpretação extensiva do artigo 117 da Lei de Execução Penal, que possibilita o recolhimento domiciliar daquela pessoa que foi condenada a regime aberto em algumas condições. Quais são elas? Condenado maior de 70 anos, condenado acometido com doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante. Nessas hipóteses, aquela pessoa que foi condenada a regime aberto pode ficar em prisão domiciliar. Beleza, gente. Então, primeiro ponto. Se for uma pessoa que tem um filho com autismo, é possível? É possível sim, tá? Vai se aplicar aqui de forma extensiva o artigo 117, inciso 3. Segundo ponto. E se essa pessoa não foi condenada a regime aberto, mas sim a regime semiaberto, por exemplo, mesmo assim pode ser possível? Olha, excepcionalmente, tá? Excepcionalmente é possível. No caso concreto, foi um pai, foi condenado por tráfico de drogas, então o primeiro ponto foi esse, que foi um crime sem violência ou grave ameaça. Ele tem 3 filhos menores, a mãe está desaparecida desde 2021 e a guarda foi atribuída à avó materna, que é uma pessoa idosa e com dificuldades em prestar cuidados adequados. Aí foi feito um relatório psicológico que demonstrou uma piora significativa do quadro do filho que tem autismo, uma regressão emocional dos outros filhos, enfim, toda uma situação muito complicada, né? E aí, nesse caso concreto, mesmo que seja uma prisão definitiva em regime semiaberto, excepcionalmente se permitiu esse recolhimento domiciliar, tá? Então, gente, o ponto aqui é esse, tá? Aqui é exceção, aqui não é regra. Excepcionalmente, em nome do interesse dessa criança com autismo, é possível sim o recolhimento domiciliar, a prisão domiciliar dessa pessoa, mesmo que não esteja em regime aberto. Então, a situação é excepcional em nome do interesse dessa criança. Então, tese 11, é possível substituir a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar para genitores de pessoa com transtorno do espectro autista durante a execução provisória ou definitiva da pena, desde que demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Digita aí a palavra da sorte para eu saber que você está me ouvindo. Nos avalia com 5 estrelas no Spotify e nos compartilha na sua rede social preferida e marca, tá?
para todo mundo saber que você está nos ouvindo. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.